E aí pessoas, bom, é isso mesmo que vocês viram aí no título do vídeo. Hoje eu vou comparar a 960 de 2GB contra a 950 de 2GB. A 950 que eu tenho aqui é essa aqui da Zotac, que eu peguei recentemente do AliExpress, 2GB de VRAM, bem bonitinha, bem bacana, tem um vídeo dela de unboxing aqui. E a 960, essa aqui da SZMZ, uma marca nova aí do AliExpress mesmo, comprada também recentemente. Eu tenho algumas informações importantes para passar para vocês, não é lenga-lenga, tá? Informações importantes mesmo que fazem parte do vídeo. Primeira delas, você já deixou o like? Se inscreveu no canal? Faça isso aí para fortalecer. Agora, realmente, informações importantes, tá? A primeira, em relação ao preço. Eu peguei a 950, que é essa aqui, por 650. E a 960 por R$700, tá? Isso é algo que vai diferir muito da época que você vai comprar. Na verdade, se você for ver hoje o preço dessas placas, pode estar bem diferente, pode estar até mais parecido. Então, não dá para eu fazer aqui um comparativo em relação ao preço, porque varia muito. Hoje é um preço, amanhã é outro preço. Está variando muito, tanto no mercado nacional quanto no mercado do AliExpress. No caso, a diferença que eu consegui foi de R$50 e, ao meu ver, teria que ser maior essa diferença para valer a pena que você pegasse a 950 pela diferença de desempenho que vocês vão ver nos benchmarks. Só para deixar isso claro, tá? Mas eu não vou ficar falando aqui, custo por frame, uma coisa assim, porque não tem como, tá? Não tem como fazer isso. Até eu não gosto também de fazer esse tipo de coisa. Agora, a segunda informação sobre o consumo, né? Muitas pessoas viram o vídeo do MW Informática, que ele trouxe uma placa de vídeo parecida com essa aqui, né? Foi da Jingsha. Na verdade, Jingsha e SZMZ é a mesma coisa. Para você que tá com essa dúvida aí, mas ele trouxe uma marca diferente. Não. É a mesma marca, tá? Só com um logotipo diferente. Por quê? Porque sim, porque eles querem. Enfim, mas é a mesma marca. No vídeo dele, ele começa o vídeo falando lá sobre o consumo dela, que quando ele vai testar o consumo no Assassin's Creed Odyssey, mas no outro jogo lá, no Doom, né, tá cerca de 85 watts. E ele abre aquela possibilidade que a placa tá capada, né, que ela não tá conseguindo chegar no consumo máximo dela e você teria que fazer alguma coisa tipo aumentar o power limit, pelo menos o que o pessoal pensou, que veio comentar no meu canal, porque na verdade chegou pra mim esse assunto aí, né? Mas depois ele faz um teste também no World of Tanks, eu acho, e o consumo dela vai pra 100, 105. Então o que eu tenho que falar aqui pra vocês é que nos meus testes, que eu consegui o consumo dessa placa aqui entre 110 a 116 watts em vários jogos, tá? Eu testei em 5 jogos e aí eu fui vendo, os consumos ficou nessa média mesmo. Vou até deixar pra vocês aí o consumo, por exemplo, no Resident Evil, e tava chegando ali nos 110, 112, né? No Resident Evil 3, a demo que você baixa na Steam, aquele lá que eu gosto de testar também, né? Coloquei o consumo e vocês podem ver aí, normalmente, consumo muito bacana, que é o consumo dessa 960 normal, né? A 960 tem um consumo estimado em 120 watts. Então, para mim, dá certo, veio certo. Existem algumas possibilidades em relação ao desempenho que o Miguel teve, tá? Pode ser o drive, pode ser o jogo, pode ser também até algum problema físico que a placa dele veio, mas é só para retificar isso aqui, porque as pessoas começam a replicar muito como se fosse algo característico da placa, tá? Mas eu já tenho que falar aqui que a minha veio com o consumo certo do 960 e eu nem imagino aqui mexer no power limit dela porque aparentemente está tudo certo. Ainda vou comparar com a 960 de 4GB, mas pelo que eu pude ver até agora tá tranquilo, tá? Então só para falar isso, que é uma informação que eu acho de importância, tá? E depois ele deve fazer outro vídeo também, caso vocês peçam lá para ele analisar a placa dele, que pode ter vindo como um problema, né? Como vocês sabem, essas placas elas não têm a melhor qualidade de construção e também não passam por uma revisão sistêmica do processo, né? É tudo feito para baixar o processo e alguém pode ter uma placa com um tipo de defeito, né? Já vi o Piradotech com um problema lá, que a placa deu realmente artefato, já vi o outro menino lá que ele consegue usar a placa normalmente, mas quando vai gravar dá problema, e também pode ter algum problema também em relação ao consumo da placa, né? Infelizmente pode ocorrer, tá? Por isso que às vezes é até melhor você comprar uma placa de marca ao invés dessas marcas novas que fazem todos esses procedimentos que a gente sabe, né? Que eles pegam uma PCB nova e colocam os componentes antigos, certo? São essas informações e agora vamos partir para o benchmark e depois eu passo minhas considerações finais. O primeiro comparativo do dia é no The Division 2. Eu coloquei em Full HD no médio. É uma qualidade gráfica que eu posso comparar no futuro com outras placas que eu já testei, como o RX 460 e GTX 970. E com certeza eu o farei, tá? Agora, em relação ao desempenho e ao sistema, vejam que eu estou usando aqui um Ryzen 5 3600, mais dois pentes de 8GB, 16GB no total, Dual Channel Asgard A3000 MHz, L16, 18, 18. Então o sistema, fora a placa de vídeo, não é o gargalo, né? As placas serão um gargalo mesmo aqui, como vocês podem ver, mas pelo menos ambas conseguem ter uma média acima dos 30 FPS, né? Isso já deixa o desempenho similar ao de um console, pelo menos de geração antiga. Só para vocês terem essa noção mesmo. Mas aqui teve uma boa diferença da 950 para a 960. Enquanto a 950 faz a média de 30 FPS, a 960 faz a média de 39 FPS. Uma boa diferença mesmo. Agora vamos para o Red Dead Redemption 2 em Full HD
com tudo no baixo, é importante salientar isso, somente com a textura no Ultra para deixar aquele jogo mais bonito, né? Quando você deixa a textura ali no baixo, fica um tanto feio esse jogo aqui. E aqui eu consigo uma média bacana, maior do que no The Division 2, mas ainda assim não é aquele, nossa, que desempenho maravilhoso. A GTX 950 faz a média de 36 FPS e a GTX 960 faz a média de 42 FPS. Novamente, uma boa diferença para a GTX 960, mas não tão grande quanto a diferença no The Division 2. Horizon Zero Dawn, eu não sei pronunciar o nome desse jogo direito, mas tudo bem, né? Testei aqui no original, que é como se fosse um médio, em Full HD. Todos os testes, na verdade, são em Full HD, tá? E aqui uma diferença muito semelhante ao do Red Dead Redemption 2, em que a GTX 950 faz a média de 32 FPS e a 960 faz a média de 38 FPS, né? Sempre as duas placas ali com 99, 98% de uso, indicando que não há gargalo, mas pelo menos também em relação à temperatura, as duas têm uma temperatura muito parecida, né? Só que é claro, a 960 vai ser um pouquinho mais quente, tá? Só para informar isso. Agora vamos ao penúltimo jogo, Assassin's Creed Valhalla, em Full HD com tudo no baixo, tá? Aqui fica um pouco difícil até colocar uma qualidade gráfica mais alta, porque senão elas não vão conseguir nem os 30 FPS, coisa que a 950 quase não consegue, né? Fica muito parecido aqui com o que a gente obteve no The Division 2. Enquanto a 950 faz uma média de 31 FPS, a 960 faz uma média de 39 FPS. Uma diferença muito parecida com o The Division mesmo, né? Só uma questão de 1 FPS ali a mais para 950 do que eu tive no The Division, mas também uma boa diferença mesmo entre essas placas aqui, né? E a temperatura de novo aqui, a 960 ficou mais quente, mas ainda assim, ó, essa temperatura tá tranquila, tá, gente? Até 75, 78 graus tá suave que vocês usem ambas as placas, tá? Mas sempre recomendo que você, caso possível, troque a pasta térmica, né? Se tiver uma temperatura muito elevada, pode ajudar, ou também mudar a rotação das ventoinhas para uma rotação mais elevada. E no último teste, esse aqui é o Forza 4, né? Coloquei aqui no alto, perfil alto, em Full HD. Esse aqui é um pouco mais antigo, eu havia testado antes nas outras placas o Dirty 5, né? Mas o jogo era muito feio, embora fosse novo, era muito feio. Então eu resolvi botar o Forza de novo, porque pelo menos é um jogo mais bonito e certamente vocês vão querer jogar aí ao invés do Dirty. E aqui a diferença foi a seguinte, a GTX 950 fez a média de 45 FPS e a GTX 960 fez a média de 54 FPS. Novamente, uma boa diferença para a 960. Então aqui vocês podem ver, é o final do benchmark. Eu ia testar o Borderlands, mas eu esqueci. Só que deve ter sim no final, no futuro aí, ele incluso nos testes, quando eu colocar todas essas placas ali em uma tabela só. Ah tá, não se esqueça que também dá uma mensaginha de memória insuficiente, tá? Em vários jogos vai acontecer isso. A diferença é que aqui eu tenho 16 GB de RAM, enquanto outras pessoas têm 8, tá? Então, e é algo que eu vou falar mais no vídeo da 960 de 2 GB contra a de 4 GB, tá? Eu vou explorar isso. Pode ficar tranquilo que vai ter isso também. Ah, eu falei de consumo no começo do vídeo, estou deixando para vocês aqui também no final do vídeo o consumo de ambas as placas, né? Após todos os testes em todos os jogos. Então vejam que a 950 faz ali 78 de consumo e a 960 111, né? Então realmente uma boa diferença aqui no consumo das placas, eu não esperava por tanto. Como vocês viram aí, foi uma boa diferença nos jogos entre as placas, eu não esperava isso tudo, tá? Em alguns casos, é claro. Em outros casos eu esperava mesmo ficar nessa diferença de 15, 20%, mas em outros casos foi uma diferença de cerca de 30%. Vou passar para vocês agora os gráficos, que aí vocês veem melhor de todos os jogos e eu passo também a porcentagem. Por exemplo, no The Division 2 foi uma diferença de todas 30%. Red Dead Redemption 2, menor diferença de todas, 16%. Horizon Zero Dawn, diferença de 18%. Assassin's Creed Valhalla, diferença de 25%. E no Forza Horizon 4 a diferença foi de 20%, o que meio que fica realmente a par até de um resultado que eu tinha conseguido lá cerca de 2 anos atrás, testando essas duas placas também, quando eu comprava muita placa de vídeo do AliExpress. Eu consegui uma diferença de 16, 17% usando o 3570K no Forza Horizon, nos outros jogos eu não tinha para comparar igual tem hoje, mas eu tinha já o Forza Horizon, então ficou mais ou menos essa diferença que eu pensava mesmo, mas em alguns jogos vocês vão ver que consegue uma diferença até de 30%, né? Isso realmente é uma coisa bem interessante, eu não esperava que chegasse a tanto, né? Então você vai ter alguns jogos que vai ter mais diferença, por exemplo, o Warzone, tenho certeza que alguém já deve ter comentado, e o Warzone, esqueceu do Warzone? Gente, isso aqui são jogos com benchmark sintético, que é mais fácil de fazer o comparativo, até um comparativo mais confiável do que simplesmente pegar o Warzone, que vão estar dois setores diferentes,
jogando de jeito diferente, é muito mais difícil fazer esse comparativo em um jogo online que não tem essa função de reprodução de replay, por exemplo, que nem o Warzone não tem, né? Mas ainda assim eu posso fazer esse comparativo em jogos online mais pesados se a citação desse vídeo aqui for boa, né? Se eu ver que o pessoal está interessado, eu vou e faço. Mas o objetivo aqui é fazer um comparativo que até que as pessoas podem comparar em casa. Por isso que eu deixo também as qualidades gráficas, que você pode reproduzir isso. Às vezes você tem um processador e não tem a placa de vídeo, quer usar como base a tua placa de vídeo, ou às vezes você tem a placa de vídeo, mas não tem um processador, quer usar como base o processador. Você pode, porque as qualidades gráficas estão ali. E a maioria dos jogos que eu testo aqui, às vezes são fáceis de conseguir também, né? Enfim, é isso, tá? Posso fazer sim um teste depois. E eu também testei uma coisa exclusiva aqui para quem gosta de editar. Eu coloquei no Premiere, fiz uma edição de um vídeo usando o CUDA como ajudante, né? E não teve muita diferença não, gente. Foi a diferença de 10 segundos. Enquanto uma placa demorou 11 minutos para fazer o encode, a outra placa demorou 10,50, né? Então a diferença foi bem pequena, eu achei que seria maior. Só para deixar claro, isso aí no Premiere, é claro. Tem outros trabalhos que vocês podem fazer, mas como que eu mexo mais nesse programa, e aí quando mais nichado a parada fica, menos vocês assistem e já fecham o vídeo, então foi o que eu testei agora, porque eu acho que é o que mais interessa para o público que não é o gamer, né? Mas é isso, gente. Esse foi o comparativo das duas placas. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma diferença realmente maior do que eu esperava. Depois eu vou comparar também com a 960 de 4GB em relação a 960 da SZMZ, que isso é uma boa pedida. Algumas pessoas, infelizmente, tiveram mais problemas, né? Felizmente eu não vejo tantas reclamações assim, mas eu sei que há algumas reclamações. E em relação ao preço, né, como vocês viram, se a diferença eu acho que se tiver ali cerca de R$150 entre as duas, aí vai compensar, né, essa diferença lá de 30% em alguns jogos, talvez uma diferença de 120 a 150. Se começar a baixar para 80, R$50 de diferença, vai na 960 que vale muito mais a pena. O Sandro, né, que é um inscrito aqui há muito tempo do canal, na época das promoções do AliExpress, 2 semanas atrás, ele conseguiu um 950 por 530 ou foi 540, né? E a 960 estava a 700, então olha só a diferença. Então vejam que se muda bastante, coisa de 2 semanas, vai mudar bastante, mas vocês têm que ver, você que tem que avaliar. Eu realmente, se tivesse maior que 120 a diferença, considero 950. Se tiver menor essa diferença aí, não considero, pega 960. Mas é isso, gente, é o vídeo de hoje, tem que fazer rápido, tem que editar rápido. Eu vou ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. A gente se vê na próxima e hoje é uma semana só de placa de vídeo, então vai ter mais comparativos sim no canal, sem problemas quanto a isso. Valeu? Então eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e tchau!